Bom dia, amada igreja. Hoje a palavra de Deus se encontra lá em Mateus, do capítulo 19, a partir do versículo 16, que diz assim: E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Amém? Vamos ler até aqui. Qual a reflexão que eu tive, né, lendo essa passagem? Durante essa passagem, há muitas reflexões por aí que falam sobre a riqueza, que ele era apegado à riqueza, e realmente, irmãos, era isso que faltava para ele, né? Mas a reflexão que eu quero deixar é sobre a renúncia, porque, como vemos aqui na passagem do jovem rico, você vê que ele cumpria os mandamentos, ou seja, ele honrava pai e mãe, ele não adulterava, ele não furtava, ele não fazia nada disso. Ou seja, eu imagino, né? Aos olhos da sociedade, ele era um homem ético, um homem que cumpria seus deveres como cidadão, como filho, em tudo, irmãos. Tinha uma boa conduta, boas ações, respeitava as pessoas, era uma pessoa que ajudava o próximo, tudo isso. Mas faltava algo muito importante para ele, que é a renúncia. O que é a renúncia? É quando nós abrimos mão de algo, quando nós deixamos de fazer algo. E para nós cristãos, quando deixamos de fazer algo por amor a Deus, algo que está atrapalhando o nosso relacionamento com Deus, algo que está nos afastando de Deus, algo que é necessário para que possamos estar cada dia mais próximos do nosso Pai, mais próximos também da santidade que Ele nos pediu. Então é isso, irmãos. E para ele faltou essa renúncia. Por que faltou? Porque Jesus falou para ele: Olha, se queres ser perfeito, ou seja, o que te falta é isso. Falta você pegar os bens que você tem, doar aos pobres, e daí você vem e me segue. Ou seja, Jesus estava falando para ele que faltava ele abrir mão de uma coisa, que era da riqueza, era o dinheiro, porque Jesus sabia o quanto ele estava apegado àquilo e o quanto aquele dinheiro, aquela riqueza que ele tinha, estava no coração dele. E tanto é que ele não conseguiu abrir mão dessa riqueza, ou seja, ele não conseguiu fazer essa renúncia, ele não quis, né? Na verdade, a palavra mais correta seria ele não quis fazer essa renúncia por amor a Jesus. E veja que eu sempre penso isso, que ele estava tão próximo, assim, entre aspas, da salvação, porque ele já cumpriu os mandamentos, mas ao mesmo tempo tão longe, porque ele estava apegado às coisas desse mundo ainda. Então, tão próximo, mas ao mesmo tempo tão longe, na verdade, mais longe, né? E qual a reflexão que nós temos disso, irmãos? Muitas vezes nós agimos da mesma forma que ele está agindo, porque ele não quis abrir mão de uma coisa que ele gostava muito. Imagina, ele tinha muitas riquezas, muitas coisas, ele estava muito apegado àquele dinheiro. Imagina, eu não sei o que se passou na cabeça dele naquele instante, mas nós podemos imaginar. Imagina ele pensando: nossa, mas eu tenho tantas propriedades, tenho gado, tantas pessoas que trabalham para mim, tantas propriedades, tantas coisas, como que eu vou deixar tudo isso simplesmente seguir, sabe? Então ele estava com o coração naquilo, por isso que ele não abriu mão. E quantas vezes nós nos comportamos da mesma forma? Nós estamos apegados com alguma coisa do mundo, algum comportamento mundano, alguma coisa, e quando alguém nos alerta sobre isso, quando vemos até mesmo na palavra, ou até mesmo o Espírito Santo fala dentro de nós, que é para pararmos de fazer isso, que é errado, que isso vai nos esfriar, vai nos afastar de Deus, e muitas vezes
nós queremos ir contra aquilo e falamos, não, mas eu gosto, mas eu quero continuar, mas o que que tem? Não tem nada a ver. E muitas vezes caímos desse engano que não tem nada a ver, sabe? E nós temos que parar e deixar isso de lado, irmãos, porque se Deus já nos falou que é para abrirmos mão, que é para renunciarmos àquilo que nos afasta dele, porque nós estamos com esse bloqueio e com essa negação de não, eu não vou, eu não quero, eu não posso, sabe, irmãos? Porque se você verdadeiramente ama Deus, em primeiro lugar, de todo o seu coração, de toda a sua alma, em primeiro lugar na sua vida, nada vai ser difícil demais para você de abrir mão, porque se Ele é o seu tudo, se Deus é o seu tudo, se é aquele que você mais ama, que você mais adora, que você mais deseja, que é tudo que você precisa para viver, então as outras coisas não vão ser difíceis de abrir mão por amor a Ele. Então nada para você pode ser difícil de abrir mão por amor a Ele. Claro que com as nossas limitações humanas, no começo vamos sentir dificuldade, sim, de abrir mão. Mas eu não estou falando nesse sentido físico de abrir mão, irmãos. Mas nessa rebeldia mesmo, sabe? Da pessoa ficar falando, nossa, mas eu não consigo, ai, é que é muito difícil, ai, que eu não vou abrir mão disso, ai, que não tem nada a ver, sabe? São desculpas, irmãos, que não são cabíveis nesse contexto, porque se você tem todo esse amor que você diz ter, por que para você é tão difícil de deixar de fazer algo por amor àquele que você mais ama, que você diz que mais ama, sabe? E muitas vezes também nós temos que fazer renúncias em nossa vida que nós também não estamos percebendo, irmãos. Por isso a importância de buscarmos em oração e perguntarmos a Deus, Senhor, o que eu ainda preciso mudar em mim? O que eu preciso tirar que está me afastando de ti, que está me esfriando, que não está agradando ao Senhor, que eu tenho que renunciar? Então é buscar isso em oração. E muitas pessoas também se amedrontam diante dessa oração, não têm coragem de fazer essa oração. Por quê, irmãos? Você não tem que ter medo de fazer essa oração ou medo do que Deus vai falar para você. Você tem que buscar cada vez mais tirar de você aquilo que desagrada a Deus, aquilo que é carnal, aquele apego com as coisas do mundo, com as coisas passageiras, irmãos. Então você tem que buscar isso em oração. E eu incentivo a que os irmãos busquem cada vez mais e perguntem para Deus o que você precisa renunciar na sua vida, que a renúncia é muito importante. Veja que o jovem rico, ele poderia sim ser salvo se ele obedecesse a Deus, se ele não estivesse pegado às coisas, assim. E quantas pessoas que estão indo pelo mesmo caminho, que ignoram o que Deus está falando, ignoram a importância da renúncia, a importância de deixarmos o que nos atrapalha no nosso relacionamento com Deus para trás. Então nós como igreja temos que despertar, nós temos que chegar na presença de Deus, nos derramarmos, buscarmos cada vez mais a Ele e vermos o que nós precisamos renunciar, irmãos. Porque para entrar no céu não é fácil assim como muitos hoje em dia têm pregado e têm falado, como se entrar no céu pudesse entrar de qualquer forma, de qualquer maneira, como se fosse simples. Não é assim. Tem muitas coisas, irmãos, que nós temos que deixar para trás, porque se nós dizemos que somos verdadeiramente filhos de Deus, nós temos que agir como tal, e não como rebeldes, e não falando que não tem nada a ver, e não querendo renunciar às coisas que claramente não provém de Deus, claramente vai te atrapalhar na sua vida ali, na sua jornada com Deus, sabe? Então nós temos que nos atentar a isso, irmãos, porque não é de qualquer forma que vai entrar no céu, não é com sujeira que vai entrar, não. Nós temos que limpar as nossas vestes, nós temos que buscar cada dia mais a santidade, cada dia mais fazer a vontade de Deus. Claro que nós não somos salvos pelas nossas ações, nós somos salvos pela graça. Porém, é como eu digo, se você é um filho de Deus, você se comporta como tal, você tem o fruto do Espírito Santo, porque se você não tem, então, é uma evidência, irmão, sabe? Porque o filho, ele vai dar o fruto, ele vai querer obedecer ao seu pai, vai ser um filho obediente, vai querer buscar cada vez mais agradar o seu pai e amá-lo da maneira correta, porque nós demonstramos a Deus que amamos verdadeiramente a Ele quando obedecemos a Ele, quando obedecemos a sua palavra. Então, essa é a importância, irmãos. Então, essa reflexão eu quero deixar aqui, de não sermos como o jovem rico, que ele não quis abrir mão, ele não quis renunciar a uma coisa,
na vida dele, que para ele, na cabeça dele era importante, para andar com Jesus, para fazer a vontade do Pai, sabe? E isso acabou que foi algo terrível na vida dele, sabe? Porque ele poderia ter sido salvo se ele fizesse essa renúncia, se ele não fosse apegado àquelas riquezas. Então é isso, irmãos, não seja tão apegado às coisas ao ponto de quando Jesus olha para você e fala assim: "Ah, deixa isso para trás e siga-me", e você fala: "Ai, não, não quero". Sabe? Não seja assim, irmãos, não seja apegado. O único que você tem que ser apegado é a Deus, é a palavra de Deus, é ao Pai, é isso. Ao resto, irmãos, tudo vai passar, tudo é passageiro. O único que vai permanecer para sempre é Deus, é a eternidade, é o nosso Pai, irmãos. Então, nós temos que buscar. Então, eu deixo aqui essa reflexão, que você busque durante esse dia, essa semana, a renúncia, irmãos. Buscar a Deus o que você precisa renunciar, o que falta em você ainda que precisa ser mudado. E busque a força de Deus, irmãos, que eu sei que você consegue. Deus que vai te dar forças, o Espírito Santo, para que você possa fazer essa renúncia na sua vida e deixar tudo aquilo que te afasta de Deus para trás e viver o novo e seguir a Jesus, que é isso que Ele nos pede e nos chama hoje. Siga-me, né? Faça a vontade do meu Pai. Amém, irmãos? Deus abençoe.